Olá pessoal, eu me chamo Camila Miller. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Vozes, um projeto que visa dar voz a questões sociais importantes. Hoje vamos falar sobre um tema que, embora venha ganhando cada vez mais visibilidade, ainda sofre muitos desafios a serem combatidos. Eu estou falando do autismo na sociedade contemporânea. E está começando mais um episódio do Projeto Vozes. Roda a vinheta! Bom, para falarmos aqui sobre o assunto, eu estou aqui com a participação de dois especialistas. A presidente da AMAIS, Associação de Apoio a Famílias de Pessoas Autistas, Poliana Paraguaçu. Poliana, é um prazer contar com a sua participação. Prazer é meu em estar fazendo parte desse projeto, desse podcast Vozes. Eu sou Poliana Paraguaçu, estou como gestora da AMAIS, Associação dos Amigos Autistas. Sou mãe atípica, acho que esse é o meu maior desafio. Na minha autodescrição, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelo louro, estou sentada, usando um blazer branco e uma camisa azul. Também contamos aqui com o neuropsicólogo, mestre em Linguística em Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem Típica e Atípica e também professor aqui do curso de Psicologia da FAESA, Lucimauro Palles. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sou Lucimauro Palles, um homem pardo, de altura mediana. Estou utilizando uma camisa azul, meus cabelos quase curtos, para não dizer caindo, E sou professor aqui, docente do curso de Psicologia da FAESA, pesquisador na área do autismo há aproximadamente 15 anos. Trabalho também no âmbito da clínica, no contexto do SUS, aqui em Vitória. Sou da Bahia, resido aqui há 2 anos e meio, mais ou menos. Beleza. Só para fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher parda de cabelos castanhos ondulados, estou usando uma blusa listrada azul com branca e tenho 19 anos. Sou estudante aqui do curso de jornalismo da FAESA e apresentadora aqui do nosso videocast. Enfim, para começarmos aqui a nossa entrevista, vamos dar uma olhada na história do autismo, porque o seu conceito tem mudado muito ao longo dos últimos anos, tanto no campo científico quanto nas classificações médicas e jurídicas. Poliana, eu queria começar perguntando para você, essa visão, como eu disse antes, evoluiu. Como você acredita que ele tenha evoluído nessas classificações médicas e jurídicas? Nas questões jurídicas, eu falo que nós temos inúmeras leis que nos garantem, enquanto pessoas com deficiência. Nós não precisamos de nenhum número de lei a mais. Nós precisamos, de fato, que elas sejam cumpridas e efetivadas. De fato, que elas saiam do papel. Às vezes viram e falam assim, mas é direito do teu filho. Direito aonde? A partir do momento que eu brigo e mendigo por ele, isso não é um direito. Então elas realmente precisam ser efetivadas. No campo da ciência e da medicina, a gente está vindo com mudanças aí, até mesmo de diagnóstico, desse pré-diagnóstico, dessa hipótese diagnóstica. E se abriu-se bastante o leque do transtorno do espectro autista. E aí hoje fala assim, todo mundo é autista, autismo virou moda. Não, o autismo sempre existiu. O que não existia era espaço para falar, era escuta e era informação. Mas nós conquistamos muito de um tempo para cá. É porque a efetivação está aquém do que nós realmente precisamos, enquanto famílias atípicas. Sim. Antes de prosseguirmos essa pergunta também para o Lucimauro, eu gostaria de citar que você falou, que você é mãe de uma pessoa com autismo. Eu queria, porque você, querendo ou não, é muito próxima dessa realidade, além de ser presidente ali auxiliando essas famílias, você tem a sua própria família. Você, querendo ou não, dá voz para a sua e para de outras. Como foi viver essa descoberta e de que forma influenciou o seu olhar sobre tudo isso que você acabou de nos dizer? Na verdade, eu sou outra pessoa, depois do diagnóstico do meu filho, eu dei a sorte. Meu filho tem 22 anos, de ter fechado o diagnóstico dele com 2 anos de idade, 2 anos e 3 meses. Muito recente, quando o autismo ainda não era nem pessoa com deficiência, Vi um médico na televisão, fui a São Paulo, corri atrás desse médico e acabamos fechando o diagnóstico. Então, eu falo que foi um privilégio há 20 anos atrás. Me mudou como pessoa, como ser humano. Talvez hoje eu não estivesse na AMAIS, se eu não tivesse meu filho, se isso não tivesse batido na minha porta. Porque o diagnóstico ele é da família. O diagnóstico não é do Felipe. O diagnóstico é da minha família. Porque por várias vezes eu já tive que sair de lugares porque deu o tempo dele, onde outros queriam ficar. Eu tenho 3 filhos e o Felipe é o mais velho.
Então, é aprender a viver. Eu falo, tem uma analogia que representa muito bem isso, porque o filho idealizado, ele morre, né? Quando a gente se arruma, a gente, né, tem a nossa vida, nossos sonhos, expectativas, para que a gente vá viver no verão. De repente, dá uma guinada, o seu trajeto muda e você vai para a temperatura negativa. E aí você tem que remendar as suas roupas. Então, o diagnóstico não te dá outra opção. Ou você senta e chora, ou você vai à luta. Então, é ali a luta. É a escolha. É a escolha. Lucimauro, pensando agora do ponto de vista clínico e psicológico, você compreende que o autismo tem mudado esse conceito nas abordagens no diagnóstico e na intervenção dele? Acredito que a própria disseminação do conhecimento, isso tem contribuído muito. E os avanços da ciência, né, fez com que a própria descrição do autismo ela fosse ganhando novas modalidades. Então hoje nós não podemos falar de um único autismo, mas de um espectro que se manifesta de várias maneiras. Inclusive, ele pode alterar conforme o ciclo do desenvolvimento. Então hoje nós temos muitos casos de pais que se descobrem autistas a partir do diagnóstico do filho. E é importante a gente dizer que esse diagnóstico ele é um diagnóstico eminentemente clínico. Por isso o profissional da área da saúde ele precisa treinar o seu olhar para aquelas características que estão descritas no manual de diagnóstico, que é o chamado DSM, que está na sua versão mais atual, a versão 5. Então existem alguns critérios que são basilares, ou seja, que não há como descartar. E quero aproveitar essa oportunidade para dizer que esse diagnóstico não pode ser feito apenas pela descrição do pai ou da mãe. É preciso que o profissional veja essa repercussão e essa manifestação comportamental dos trejeitos, da linguagem e, sobretudo, da forma como essa pessoa realiza esse percurso interativo com o outro, para que se afirmar que se tenha o diagnóstico de autismo. É claro que durante algum tempo esse diagnóstico ele veio muito tardio e infelizmente pela falta de profissionais qualificados nessa área, pela falta de conhecimento técnico-científico e hoje nós estamos vivendo, a gente pode dizer que um cenário muito melhor, porque esse diagnóstico do autismo hoje ele acrescenta ao olhar clínico evidências epidemiológicas. Então você já consegue, por exemplo, mensurar possíveis alterações do autismo a partir de exames, inclusive exames de neuroimagem. Nos meus estudos eu tenho me dedicado sobre a evolução do cérebro autista ao longo do ciclo do desenvolvimento, né? Eu, particularmente, na minha pesquisa desse momento, eu estou estudando o quanto as repercussões do autismo interferem nas habilidades do controle inibitório na adolescência, por exemplo. Isso é algo que precisamos pensar, mas assim, acho que a ciência hoje tem avançado muito, mas não podemos pensar num autismo que se diagnostica, por exemplo, por uma pesquisa em um site de busca na internet. Sim. O diagnóstico precisa ser feito por um profissional experiente, especializado e capacitado técnico-cientificamente para. Sim. Você falou do DSM, que está na sua quinta versão, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Também temos a lei, como a Lei Brasileira da Inclusão, teve, querendo ou não, um impacto significativo, né, nessa realidade das pessoas autistas, garantindo mais direitos e acessibilidades. Você acredita que isso foi realmente um ponto de partida melhor para os autistas, Poliana? Ponto de partida, com certeza. Trouxe visibilidade, garantiu direitos, trouxe pertencimento. Hoje nós podemos cobrar o que está na lei. Né? Eu falo que nossos filhos, eles ainda são vistos como fardos para a federação, estado e município. Mas quando se tem uma intervenção feita precoce, e é importante falar de bons profissionais, hoje nós temos uma mercantilização, o autismo virou um mercado caro e rentável. Mas quando a gente fala de bons profissionais,
a importância disso, porque se tem uma intervenção precoce, bem feita, amanhã nós vamos ter um contribuinte, nós não vamos ter um beneficiário da prestação continuada, dependendo aí de um salário do governo. Bom, você, querendo ou não, falou isso do governo, né? Lucimauro, eu queria ouvir de você. Aqui no Espírito Santo, como está a estrutura, o diagnóstico e acompanhamento para essas pessoas autistas? Você acha que o governo tem dado conta da demanda? Quero responder a essa sua pergunta trazendo um desafio que me chamou muita atenção. No primeiro ano que eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu orientei uma pesquisa sobre a invisibilidade do autista em negros no estado do Espírito Santo. Essa pesquisa, inclusive, foi publicada recentemente em uma revista e onde a gente pôde perceber que não existem dados precisos do diagnóstico de autismo. É um dado que a gente pode dizer assim, terceirizado. Ele vem... Então nós fomos ao encontro das principais secretarias de saúde e educação das prefeituras aqui da Grande Vitória e nós não encontramos essas informações. Nós tentamos isso via dados legais. Quando a gente percebeu, nós encontramos uma publicação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que remonta a esse subdiagnóstico do autismo, o que é bastante complexo, uma vez que ele já vem a acontecer muito tardiamente, quando a escola detecta um atraso mais acentuado no percurso de aprendizagem, uma dificuldade na socialização. Então é importante dizer que o Espírito Santo não é diferente do nosso país. É uma repercussão que nós vamos perceber que ainda não se tem na atenção básica, por exemplo, um cuidado, e eu acho que talvez para se avançar precisaríamos de uma equipe multiprofissional no contexto da atenção básica, não só para diagnosticar, mas para intervir precocemente, pois a gente sabe que em termos de desenvolvimento, a nossa neuroplasticidade, quanto mais estimulada e sobretudo antes dos 5 anos, nós temos aí grandes chances de não reverter, não é anular o autismo, mas é criar condições para que esse desenvolvimento aconteça. Sim. E é importante a gente dizer que no percurso da intervenção não se pode pensar no autismo como um robô, como um processo que transforma essa criança em algo robotizado. Nós estamos falando de uma pessoa que tem sentimentos, muito embora tenha um pouco de dificuldade na expressão. Mas se usadas as estratégias adequadas, você consegue melhorar e muito essas condições que o próprio autismo vai colocando no nível neurobiológico e interacional desse sujeito. Poliana, você que também vive muito isso na prática, como é lidar com a sobrecarga emocional de ter que lutar por inclusão, por direitos, tanto para famílias representando a sua associação, tanto para você mesma lutando por seus direitos, querendo ou não? Eu falo que tem isso e já vários comentários sobre isso, né? Que uma mãe atípica, ela vive como se fosse uma guerra, um soldado do exército em combate. É porque a mãe autista, a mãe atípica, ela é conhecida como a barraqueira, assim. A gente tem essa fama muitas vezes. Mas é porque a gente vive na defensiva. A gente vive enfrentando olhares, enfrentando julgamentos, enfrentando não. Então é sempre muito na defensiva. Querendo ou não, isso é muito vivenciado nas escolas, né? A escola é o maior gargalo, né? Porque é onde nossos filhos passam a maior parte do tempo quando eles não estão em casa. Sim. Eu onde, falo não, muito, eles moldam, né? Isso, eu falo muito isso lá na Mais, quando a gente faz nossas rodas de conversa. E aí quando você fala de dados, sabe, professor? Não tem dados. Não existe dados. O autismo foi incluído no IBGE do último resultado que saiu. Não existia nem dados do autismo a nível de Brasil. Agora que nós temos os primeiros dados. Nós construímos 64 dados institucionais, dando a mais num recorte de 100 famílias. Mas dados que a gente também não conseguia. Quando você perguntava para uma secretaria de educação, a do estado é um número, a do município é outro. Cadê os que não estão na escola matriculados? Os que ainda estão sob investigação de diagnóstico? Então, assim, a gente não tinha números. Hoje nós já temos aí um parâmetro aí, de acordo com o último dado do IBGE, a cada 36, né, um dentro do transtorno.
E a gente lutar por isso é uma luta coletiva, porque na mais a gente luta pelo atendimento em si, pelo atendimento de ponta, para trazer o mínimo de dignidade para essa família, o mínimo de autonomia, o mínimo de oportunidade. Nossos filhos precisam de oportunidade. As pessoas confundem a condição com limitação. Limitações eu tenho, ele tem, todos nós temos limitações. Mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, isso é um recorte muito maior. Bom, você mesma falou que não se obtém dados, né? Talvez possa ter surgido agora com o IBGE, você mesma disse. Mas aqui falando do Espírito Santo, vocês acreditam que eles fornecem políticas públicas suficientes para dar o devido apoio, apoio necessário, né, nas escolas, principalmente? Vocês acreditam que talvez isso possa estar mudando agora? Eu acredito que, assim, nesse estudo a gente buscou conhecer. E a gente observa que hoje o terceiro setor, como a Mais e outras entidades, têm exercido um papel importantíssimo nesse processo do controle social. Mas a gente observa que, em termos de efetividade das políticas públicas, ainda falta, né, muito, que eu diria, não só o conhecimento técnico, científico para o manejo do autismo, porque esse manejo ele precisa ser preciso, ele precisa ser cirúrgico, a depender do ambiente que esse paciente está. Então, na saúde, é clínico-terapêutico. Na educação, você tem que pensar no desenvolvimento de habilidades que vão produzir nesse sujeito as competências necessárias para que ele alcance as oportunidades. Então, nós temos um programa chamado Apoie, que é um programa onde hoje temos psicólogos e assistentes sociais, que é lei também, nas escolas, mas o que a gente observa? É um psicólogo para uma escola que tem mais de 3.000 alunos. Não tem conta e um assistente não tem social. Como conseguir essa demanda, né? Então, atender todos. É importante a gente dizer que... E por que eu estou trazendo essa leitura? Porque o professor, ele não tem esse preparo. E eu não estou dizendo que os professores são incompetentes, mas ele foi ali para dar aula. E se ele não recebe uma orientação adequada de como fornecer e favorecer o aprendizado desse aluno, entendendo as suas limitações, e eu estou falando limitações muito sensoriais, por exemplo, criar uma ambiência positiva, um tom de voz, uma cor. Eu estou falando de todos isso que podem ser gatilhos para a crise. E a crise, por exemplo, o manejo da crise, ele pode ser muito bem manejado dentro do ambiente escolar. Porque também existe o outro lado, do aluno, do par, que é o colega, e desse professor. Se ele não é qualificado para acolher, e acolher não é só dar uma cadeira, colocar ele para sentar, sim, mas é criar as condições. Por exemplo, quantos alunos autistas hoje enfrentam dificuldades, inclusive no ensino superior, de encontrar uma equipe para fazer um trabalho? Ninguém quer ele na equipe. Sim. E aí a pergunta é, será que não quer ele na equipe porque acredita que ele não vai conseguir fazer? Ou será que eu não sei, por exemplo, quais são as potencialidades que esse aluno tem? Então eu já tive essa experiência na educação superior. Atualmente eu tenho alunos autistas aqui e vejo que, na verdade, nós precisamos de publicar boas práticas do manejo educacional, disseminar boas práticas do cuidado clínico e terapêutico, assim como acontece na rede privada, para que isso aconteça na rede pública de forma gratuita. Então, acreditamos que temos um sistema único de saúde, temos um sistema único de assistência social, que em todos esses espaços, tecnicamente, nós vamos encontrar profissionais da área de psicologia, da assistência social e tantos outros que colaboram e contribuem diretamente para esse cuidado multiprofissional. Sim. Falando isso, querendo ou não, eu acho que pode se considerar um movimento de ativismo, né? Às vezes o que a Mais faz, que é talvez tentar completar
essas políticas públicas que faltam nas escolas, talvez auxiliando de alguma forma. Vocês fazem isso? É complementar, né? É complementar. É complementar. Mas hoje as instituições do terceiro setor, elas fazem o que o poder público não faz. Uhum. Se nós existimos, é porque o poder público não faz. Senão não existiriam essas instituições. Quando a gente fala E aí, tudo o professor falou assim, a gente vê que é formação, é informação, é capacitação dos profissionais. Nós fomos jogados num sistema que não estava preparado para nos receber. Os professores não foram treinados para aquilo ali. Sim. Eles não foram formados, capacitados para aquilo ali. Hoje você pega turmas que tem 8 autistas, e aí eu tô falando do autismo, não tô falando nem de outras pessoas com deficiência. Porque o autismo, a maioria das vezes, ele vem associado a outra comorbidade. É muito difícil vir um autismo somente clínico com autismo. A maioria, e aí eu vou te falar enquanto dados institucionais, que mais de 85% está relacionada a outra comorbidade. E aí você pega várias pessoas com outras deficiências numa sala, onde, por lei, aquele aluno é do professor regente. Ele não é do professor da educação especial, ele não é do AT, ele não é do cuidador, ele não é do estagiário. Só que os professores regentes, eles não têm um apoio, porque a lei não é cumprida. Todos precisam de cuidador? Não, cuidador são para necessidades básicas. Só que eles estão misturando os termos e aí colocando lá, jogando e desce de goela abaixo, né? As famílias precisam se empoderar de informação. Eu não sento numa mesa para falar de autismo sem ter certeza e convicção do que eu estou falando. E aí eu não falo nem só do que eu leio, não. Porque na prática é outra coisa. Tem coisa que eu leio que eu falo, não existe. Porque dentro da minha casa é bem diferente. Claro, eu tenho um menino nível 3 de suporte. E aí quando a gente lê ali, o autismo na sociedade contemporânea. Quando eu falo do meu filho do nível 3 de suporte, a primeira coisa que me vem à cabeça, morte social. Meu filho só sai para comer o hambúrguer se for comigo com os irmãos. Ele só vai a um supermercado se for comigo, com os irmãos ou com a rede de apoio. Ele não é convidado para nada. Então, isso é dolorido. E o que me fez entrar na Mais, uma frase que eu falei o dia que eu entrei lá dentro, que eu carrego até hoje. Que a pedra que eu pisei, que outra mãe não pisa. E que se pisar, dói menos que doeu para mim. Eu acho que é isso que me mantém ali, começando a atender 48 famílias, né, em 2015. E 10 anos de gestão, hoje está aí atendendo um pouco mais de 1.300 famílias semanalmente. Como foi esse processo de se tornar porta-voz de tantas famílias? Foi natural. Primeiro, porque eu falo muito. Segundo, porque eu gosto de me empoderar do que eu vou falar, eu gosto de ter certeza das coisas que eu estou falando, ou enquanto vivência, ou enquanto legislação. Eu acho que isso faz parte. A informação, ela é poderosa. É a informação que move. Nós estamos num período de construção da sociedade, estamos num período de construção da saúde, da educação, da assistência. E aí foi o que até nós falamos anteriormente. Cadê a construção do esporte, da cultura e do lazer para a pessoa com deficiência? Ainda falta. Falta e muito. Mas eu acho que é um período de construção. Tenho certeza que as próximas gerações vão pegar já caminhos abertos que talvez nós não pegamos lá atrás. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho. Eu falo que nós somos só pecinhas desse grande quebra-cabeça que é o autismo. Sim. Bom, gente, a gente vai ter que ir se encaminhando para o fim do nosso episódio. Não deu tempo para eu falar de algumas coisas como a Lei Romeu-Mion e a inclusão no censo de 2024. Mas vocês falaram, claro, do IBGE. Enfim, complementaram o que eu iria perguntar para vocês, querendo ou não. Para esse finalzinho, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Mas, antes de tudo, eu queria pedir uma mensagem final para cada um de vocês, começando por você, Lucimauro. Qual palavra final você daria? Você pode falar olhando para a câmera, ali, claro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, de mais uma vez participar aqui desses momentos de diálogo, mas acredito que precisamos dar ao autismo uma condição mais de adulto. E isso eu estou falando em termos de respeito. Durante muito tempo, o autismo foi muito infantilizado. E ainda hoje tratamos adultos autistas como crianças.
acredito que está mais do que na hora de dar a esse autismo o lugar que ele merece, de um sujeito adulto, digno de todos os deveres também, mas sobretudo dos seus direitos. E acredito que isso passa sobretudo pelo conhecimento, pelo reconhecimento, pelo respeito, sobretudo das suas potencialidades. Autista é muito bom naquilo que ele faz. E se a gente souber aproveitar isso, teremos uma sociedade muito melhor e podemos aprender muito com eles. Eu acredito que ao longo dessa minha vida, o que eu mais consigo visualizar é o quanto eles conseguem nos ensinar sem o uso das palavras. Isso para mim faz muito sentido, numa linguagem assim bem capixaba, né? Agradeço a oportunidade, né? E espero que assim momentos como esse possam ser replicados. Entendemos que estamos apenas no início desse processo que tem muito a contribuir para uma sociedade melhor, mais humana, mais respeitosa, fraterna e, sobretudo, igualitária. Exatamente. Obrigada por suas palavras. Poliana, qual a sua mensagem final? Pode falar, do mesmo jeito, olhando para a câmera. Minha mensagem final é que possamos ser o vento a espalhar a mudança, o amor e a conscientização. Enquanto ativista e mãe atípica, continuaremos firmes na luta, porque os meus sonhos não cabem em uma gaveta. Bom, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Obrigado cada um por relato. Muito obrigada pelo seu relato, que confesso que me emocionou, claro, também. Enfim, eu espero que esse videocast tenha auxiliado você a compreender um pouquinho mais sobre as realidades enfrentadas pelas famílias e pelas pessoas com autismo, além de ter ampliado a sua visão sobre o assunto. Se você gostou do nosso videocast, não se esqueça de compartilhar para que assim mais pessoas possam ter a compreensão que você obteve. Até porque, como eu falei no início do nosso videocast, como foi aqui falado entre nós, o autismo tem ganhado muita visibilidade, muita acessibilidade, mas ainda assim, lado a lado, caminham desafios, que querendo no nosso papo, nós podemos ter certeza que não são poucos. Agora, deixando a minha mensagem final, eu acredito que juntos nós podemos caminhar para que a sociedade se torne cada dia mais inclusiva e mais empática. Enfim, esse foi mais um episódio do nosso videocast Vozes, um projeto coordenado pelos professores Valmir Matiasi, Lara Rosado, Felipe Dalorto e William de Oliveira. Outros episódios você pode conferir acessando o nosso canal no YouTube, TV Faesa, ou no nosso site, lacos.faesa.com.br. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau!